Olá pessoal, hoje eu quero falar de um caso que foi julgado recentemente pelo STF. É um caso que fala sobre sanção política, um caso que esse tema de sanção política ele já vinha sendo debatido há muito tempo na doutrina, na jurisprudência. Eu tenho até um artigo que eu publiquei nessa coletânea aqui, Análise Crítica da Jurisprudência Tributária do Supremo Tribunal Federal, e essa questão da sanção política envolve a pergunta, para falar a verdade, é justamente saber se a União Federal, se a entidade pública poderia cobrar crédito tributário por meio de outras formas que não a execução fiscal. Isso é um debate antigo e eu lembro que eu escrevi esse artigo nessa coletânea em 2017. Eu já mostrava aí a preocupação. Naquela ocasião o STF tinha reafirmado a sua jurisprudência nas súmulas 7, 323 e 547, que justamente falam de que o Estado não poderia coagir o contribuinte por outros meios, como, por exemplo, a apreensão de mercadoria, para obrigá-lo a pagar o tributo. E naquela ocasião, eu falo justamente isso, dessa preocupação com a isonomia, com a burocracia na cobrança do tributo, que faz com que se postergue o pagamento do tributo, causando aí um problema concorrencial, um problema em que algumas empresas conseguem postergar o pagamento do tributo, outras não. Então isso causa uma ausência de neutralidade do sistema tributário nessa situação. E ali naquele artigo eu comento sobre a necessidade de flexibilização do rigor dessas súmulas. E recentemente, agora no tema 1042, RE 109/0591 da relatoria do ministro Marco Aurélio, esse tema voltou a debate pelo STF e, surpreendentemente, eu acho que não posso nem dizer que seja surpreendentemente, porque o STF já sinalizava, até com a preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso, de flexibilizar esse rigor das súmulas em certas situações. Esse debate da sanção política retornou. E qual era o caso ali? Uma determinada empresa, um determinado contribuinte resolveu importar mercadoria e na hora ali do desembaraço aduaneiro, o auditor fiscal, a Receita Federal, na hora de conferir a mercadoria, resolveu fazer uma reclassificação fiscal de modo que faltaria aí uma diferença tributária, uma diferença de tributo. Faltaria valores aí a serem recolhidos pelo contribuinte no momento do desembaraço aduaneiro. Você sabe que para fazer uma importação é preciso passar por um procedimento de licenciamento, de declaração da importação, de conferência aduaneira, que é aquele caso, aquela situação em que a Receita Federal escolhe por quais canais a mercadoria vai fluir, cinza, vermelho, verde, que o pessoal fica um pouco com medo quando chega no aeroporto. Justamente ali, aquilo é a conferência aduaneira, baseada em critérios que estão regulamentados, estão nas instruções normativas da Receita Federal, a origem da mercadoria, um pouco de critério subjetivo relacionado ao próprio importador. Quem é aquele importador? É o mau importador, o importador que costuma não pagar tributos. Então isso tudo é baseado, esses critérios de seleção de canais é baseado na instrução normativa da Receita Federal. Então, após a conferência aduaneira, há o desembaraço aduaneiro e é o momento em que se fiscaliza ali se o contribuinte recolheu os tributos. Então, aqui no debate que chegou ao STF, é justamente se naquele momento do desembaraço aduaneiro, a Receita Federal, a União Federal, poderia proibir o ingresso da mercadoria no território nacional sem que todos os tributos fossem recolhidos. E isso remete à súmula, e no caso aqui foi a súmula citada, a súmula 323, onde não se pode apreender a mercadoria do contribuinte como forma de coagi-lo ao pagamento do tributo. E esse caso já subiu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o tribunal entendeu, pela aplicação da súmula, porque já era algo jurisprudencialmente reafirmado pelo STF. Então aplicou-se a súmula, a União Federal recorreu ao STF, e o STF, por unanimidade, de 10-0, resolveu que naquela ocasião, naquela situação de importação
onde há o desembaraço aduaneiro, não haveria sanção, essa ideia de sanção política, né? Não haveria aplicação da súmula 323. Por quê? E aí o voto do ministro Marco Aurélio se baseou em dois fundamentos normativos aí básicos. Primeiro, o 237 da Constituição Federal, que fala da proteção da indústria nacional, da responsabilidade que a União Federal tem com a indústria nacional, e você permitir que uma mercadoria ingresse no país subfaturada, ou seja, com os custos diferenciados por conta do não pagamento do tributo, acaba causando uma concorrência desleal com relação às empresas aqui no Brasil. Então o ministro Marco Aurélio fundamentou seu voto nesse artigo 237 e no artigo 571 do regulamento aduaneiro, que fala justamente o que eu já falei aqui para vocês do desembaraço aduaneiro, né? No momento em que se confere a fiscalização da mercadoria do contribuinte com relação ao pagamento dos tributos que são devidos. E o que entendeu o ministro Marco Aurélio? Na verdade, ele apenas reproduziu o que diz o 571, quando mostra ali que é condição de ingresso da mercadoria no país o pagamento de todas as obrigações fiscais. Então, o ministro Marco Aurélio ali, acompanhado pelos demais ministros, entendeu que não haveria uma coação indireta, porque o próprio sistema tributário, e aqui eu falo com as minhas palavras, o próprio sistema tributário instrui, melhor dizendo, que devemos proteger a indústria nacional, artigo 237 da Constituição, e existe um procedimento como elemento essencial do desembaraço aduaneiro que os tributos sejam integralmente pagos naquele momento. Então, a apreensão de mercadoria não seria aqui apenas naquelas hipóteses de indícios de infrações, por exemplo, onde se tem a pena de perdimento de bens. Ou seja, qualquer mercadoria que ingresse no país que não tenha recolhido todos os tributos devidos no momento do desembaraço aduaneiro não poderá ingressar no país. E isso não está dentro daquela ideia de sanção política, isso não seria a coação indireta da súmula 323 do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok? Então hoje é só isso que eu queria te dizer, falar desse tema. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço aí. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais e até a próxima.